Fala galera, eu sou Léo Mesquita e seja muito bem-vindo a este video. Eu sou Léo Mesquita. Recuerden que, bom, eu estou com a camiseta do Brasil, com esse cenário maravilhoso, que bonito, né? Mira ese potencial. Porém, a minha camiseta deu interferência aqui no efeito, né? Deu uma bugueada, tá? Então não liguem se aparecer aqui eu meio que bugado, tá, gente? Esto no era parte del trato. Bora pro vídeo então, sem mais delongas, eu vou falar sobre uma dica bem interessante que ninguém presta atenção quando tá aprendendo um novo idioma. Só que eu digo um novo idioma porque isso pode acontecer com qualquer idioma. Obviamente, isso acontece somente na fala. Na hora de falar, a gente acaba, para juntar as palavras, né? A gente vai falar uma palavra com a outra, acaba grudando uma com a outra. E esse grude ¿Qué rayos es eso? acontece acontece com o seguinte, com esse... Porque no puedo hacer nada bien. Normalmente, quando a gente vai falar uma palavra junto com a outra, numa frase, e às vezes pela velocidade da fala, acontece o seguinte, que é uma palavra acaba pegando na outra, ou seja, acaba grudando na outra. Eu falei espanhol, né? Pegando. E nesse ato de grudar uma palavra na outra, dependendo da letra que começa e da outra que termina, acaba criando um som, às vezes, diferente para a gente que está acostumado com a língua portuguesa. A gente pronuncia a letra M e a letra N quando ela está sozinha numa palavra, a gente acostuma a nasalar essa palavra. Para quem não sabe, nasalar é quando a gente faz esse som de um. O meu nariz mexe um pouco mais porque o som é nasal. Ou se não, as vogais, né? A gente acaba nasalando o final delas. Por exemplo, on, an, an. Actúas en forma extraña últimamente. Porém, no espanhol, a gente acha que vai ter esse mesmo som quando a letra N está no final, quando a letra M está no final, só que isso não acontece, Vaya dato perturbador. porque o espanhol é um idioma muito fonético. O que significa isso? É um idioma... Ó, a minha filha aqui atrás. Filha, Dulce Maria, eu deixei esse espaço aqui atrás, porque se eu virar a câmera para cá, ela vai dar mais interferência com a minha camiseta, e eu não queria tirar essa camiseta hoje nesse vídeo, né? Então eu vou deixar ela mais ou menos por aqui. E minha filha tá ali atrás, brincando e assistindo a TV. Por isso que a gente não entende quando a gente ouve o espanhol, porque o espanhol é diferente. O que significa, quando eu falei fonético? As letras nas palavras são muito bem pronunciadas, muito bem respeitadas. Por exemplo, se a palavra termina em N, por exemplo, comum, ela termina em N. No português, ela termina em M. No português, a gente pronuncia comum e comum da mesma maneira, porque a gente tende a nasalar a letra M e a letra N. Claro que com uma vogal antes. Depois não, né? Depois a gente tem um som normal de na, ne, ni, no, nu e ma, me, mi, ma, mu. ¿Y este pequeño trozo de mierda? Em cambio, ou seja, por outro lado, em espanhol não acontece isso, porque, por exemplo, marrón, marrón com M, por exemplo. Porque em espanhol não existem palavras que terminam em M, tá? Mas eu vou pôr aqui só para vocês entenderem. Comum termina em N. Então a gente vai pronunciar ela bem certinho. Comum. O dente de cima, atrás, a língua vai dobrar. Deixa eu colocar aqui. A língua vai dobrar um pouquinho assim. Ela vai dar um pouco de pressão, vai dobrar um pouquinho, praticamente no céu da boca, atrás do dente superior. Então ela vai dar uma leve pressionada. Então a gente vai pronunciar e a gente vai abrir um pouquinho a boca, a gente vai sorrir um pouco assim. Bien, Bien. bien. Por exemplo, comum, 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 comum. Em cambio, em português, a gente vai pronunciar comum, 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 comum. Prestem atenção. Comum, comum, comum. Agora, em espanhol, comum, comum, comum. Dá essa comum, comum. A gente sonríe, né? Oh my god.
Oh my god, this is incredible! What the fuck? né? E a língua, se você reparar, em português a gente fala comum, a gente não mexe com a língua, fica a língua parada ali. Comum, comum. É que não tem como abrir minha boca e falar ao mesmo tempo, senão vai dar outro som. Mas a língua fica assim, neutra. Em câmbio, em espanhol, comum, a gente tem que fazer comum, porque a língua vai para cima, atrás do dente, e dá uma leve pressionada na ponta. Comum. Dá meio que uma pressãozinha para dar esse som. Que quiera nuestro bien. Quando existe uma palavra que, por sinal, não é natural do espanhol, mas pode ser que tenha uma situação em que vai terminar em M, seja uma palavra de outro idioma, o espanhol, os nativos, vão pronunciar, por exemplo, a palavra que eu tinha mencionado antes, marrón. Como assim, marrón? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Porque a letra M é labial, é bilabial. Marrón, marrón, marrón. É como se tuviera tocando os lábios para maquiagem do batom, né? Então, marrón. Entendeu? Por isso que quando um hispano-falante vai aprender o português, quando eles vão falar o nosso idioma, geralmente acontece o seguinte, por exemplo, a palavra bem. A gente costuma nasalar e falar tipo é como uma ponte, né? Tipo isso. Bem. A gente nem sequer abre a boca. Bem. A gente é muito preguiçoso. Né? Eso no me lo esperaba. Eu não sei por que no português existem essas coisas. A gente coloca aí onde não tem e tira onde tem. Porém, em espanhol, quando você vai ouvir um hispano-falante, como eu já havia dito, eles vão falar assim, bem, eu estou bem. No que no supem. Eu estou bem. Por quê? Porque esse som nasal, com a letra M, pelo menos, não existe. Pode ser que tenha um pouquinho, assim, uma porcentagem de nasal em alguns países de Hispanoamérica, como, por exemplo, o Peru. Vou dar um exemplo, porque o Peru eu já escutei. Então tem uma leve nasalada, mas não é nada comparado ao português, porque o português é um recorde. Por isso que muitos hispano-falantes, eles acostumam tirar um pouco de sarro, né? O português, para você aprender, você tem que falar assim, ó, tapar o nariz e falar, eu tô bem, eu vou falar com você porque eu estou falando português. Eu falo muito bem. Então, assim, Tú no has visto nada. os brasileiros, sim, eles são muito intensos na hora de nasalar. E eles nasalam muito, até mesmo quando tem uma A, quando não tem M, quando não tem N. Por exemplo, a letra A com o, né, e com o tio em cima. Faz aquele som de ão. Parece um mongo, né? É bobado, né? Oye, tranquilo, viejo. Mas é a verdade, galera. A gente nasala muito. Aí que a gente não percebe isso. A gente não se dá conta. Um brasileiro nunca vai se dar conta que a gente nasala muito, ó. Muito. Nunca. A gente nunca vai perceber que a gente nasala tanto as palavras. Não tudo. Não digo tudo, mas sempre tem uma partezinha que a gente vai nasalar. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Então por isso que é normal. Bem, eles falam bem. Eu estou bem. Claro que outros idiomas também quase a mesma coisa, porque geralmente os idiomas eles carecem do som nasal. A maioria dos idiomas carecem do som nasal que a gente possui, que é muito mais intenso. Ah, caray, eso sí me interesa. Por isso que se você falar, por exemplo, bem e mal, bem e mal, porque esse bem no final a gente nasala e dá um corte, né? Bem e mal, bem e mal. Agora no espanhol não, no espanhol como tem um som na labial, ela vai grudar realmente. Bem e mal. Então, assim, esse som, se você escuta, você fala, mas o que é isso? Se a gente escutar, porque a gente está acostumado a ouvir bem e mal, que também ele junta. Só que a gente está acostumado, adaptado a ouvir a esse som, e não esse bem e mal.
No espanhol, acontece essa junção. Por exemplo, común y corriente. Común y corriente. Aí outra também que é muito complicado para os estudantes brasileiros, que é essa frase aqui, ó. Como que você pronunciaria? Eu já sei que deu BO aí, não adianta falar aqui não. Você tem que dar uma ensaiada primeiro, porque olha só. No tienen el enlace. Wow, 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 wow. Quando hablas rápido, quando uma pessoa habla rápido, geralmente a gente não vai entender, porque a gente não está adaptado a ouvir esses sons todos grudados assim, todos como sardinha, não é verdade? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Então a gente vai dizer o quê? No te entendí ni verga, no sé inglés. Como? Como é que foi? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. A gente não vai realmente entender, apesar de que, pô, eu estudei espanhol e não tô entendendo o cara. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Hein? Tipo, relaxa. Você estudou espanhol, mas você estudou separadamente as palavras. A gente precisa entender também elas grudadinhas, entendeu? Este muchacho me llena de orgullo. No tienen enlace. Aqui, no tienen, termina com N. No tienen el. Aqui já tem o el, a letra E. Então, E, no tienen el. No, olha como muda. Quando a gente fala separado, a gente vai falar tienen el. De boa. Até para quem não estudou, né? O espanhol. De boa, até dá para entender. No tienen el enlace. Mas ninguém fala assim. Eu preciso chegar naquele lugar lá. Ninguém vai falar assim. Até mesmo você quando tá falando com teus amigos, ninguém vai falar dando cortes de uma palavra para outra. A menos que você vai explicar bem explicadinho, detalhadamente, todas as palavras. Eres un enfermo, amigo. Bora lá então, a gente vai treinar aqui, ó. No tienen enlace. Oye, despacio, cerebrito. Eu sei que é difícil, mas treina primeiro tienen el. Tienen el. Junta. É só você juntar. No tienen el enlace. Agora junta a última palavra. No tienen el enlace. E tem que falar rápido também. No tienen el enlace. No tienen el enlace. Tem hora que dá uma travada mesmo, mas é falta de costumar mesmo. Rapidito. No tienen el enlace. O que significa no tienen enlace? Isso significa eles não têm o link. Bora lá então terminar esse vídeo. Eu nem sei se esse vídeo, que eu falei, não sei se esse vídeo vai dar uma boa, porque só deu uma palhaçada total aqui. Mas eu acho que foi uma boa para poder passar para vocês uma dica legal. Eu tô sendo um pouco mais engraçado, eu tô tentando pelo menos, né? Lo logró, señor. Lo logré. Para poder... Meu Deus, esqueci o que eu ia falar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? É isso aí, galera. Então eu vou me despedir do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês querem mais dicas, não deixem, por favor, de me ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E claro, vocês são o motor de tudo isso, galera. Vocês que mandam. Se vocês querem deixar alguma coisa aqui para mim nos comentários, por favor, coloquem aí o que vocês querem aprender, as dúvidas e tudo mais, seja o que for. E também não se esqueça, se você é novo, não se esqueça de se inscrever. Se você é já inscrito, não esqueça de compartilhar com um amigo ou uma pessoa que está estudando espanhol. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Sabe língua de idiomas, saber para conectar. Bora, galera. Valeu! ¡Adoro los finales felices!